Bom dia, pessoal. Bom, nós estamos de volta com a terceira palestra da 37ª Semana de Psicologia da Unimep, que tem o tema Reinventando-se frente à diversidade. Bom, só um aviso, o formulário de confirmação de presença ele está disponível e fica disponível na descrição do vídeo durante toda a palestra. Então, ele só abre quando a palestra tem início, e assim que acabar a live, ele é fechado também. Então, não esquece de confirmar para a sua presença ser garantida, e o certificado também. Bom, hoje a gente vai estar com a doutora Joana de Vilhena Novas. Olá. Bom, ela vai nos falar sobre o tema A Corporeidade na Quarentena, Sociabilidade e Modos de Subjetivação. A Joana é psicóloga, mestre e doutora pela PUC-Rio, especialista em transtornos alimentares e coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC-Rio. Tem também pós-doutorado em Psicologia Social e em Psicologia Médica pela UERJ. Bom dia, Joana. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Isabela. Bom dia a todos, todes, né? Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer apenas uma pequena retificação, Isabela. Na verdade, não uma retificação, um adendo. Aí eu estava vendo que eu estava escrevendo o meu mini currículo. Eu sou professora da Universidade Veiga de Almeida, também, do programa de pós-graduação em Psicanálise, Saúde e Sociedade. E é lá que eu dou aula, né? Na PUC-Rio, eu coordeno essa clínica que você acabou de mencionar, o Núcleo de Doenças da Beleza, mas como professora, estou vinculada à Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio. Só para não negar uma das minhas filiações, né? E já que a gente está aqui no ambiente acadêmico também. Eu acho que a gente faltou esse detalhe no seu currículo. É difícil, né? Saber o que a gente pode suprimir. Não, a ideia de mini currículo acaba sendo um maxi currículo, né? Então a gente tem que exercer. Eu devia, aí foi erro meu, devia ter feito a síntese para facilitar o trabalho de vocês. Mas, enfim, tudo bem, nada, nenhum problema, só ratificando, sobretudo porque a gente está aqui num ambiente acadêmico. Eu imagino que a plateia, né, chamada plateia, ainda que virtualizada, seja também de alunos, né, aqui da universidade. Então, isso. Acho que e eu estava comentando com vocês ali nos bastidores, né, antes de começar aqui minha fala, que na Veiga a gente também está, né? A gente também começou essa semana, a nossa semana de psicologia, né? Também teve início as palestras, então estamos aí alinhados, né? Tava ontem fazendo mais ou menos o que eu pretendo aqui para essa fala, que é dando notícias dos resultados preliminares de uma pesquisa que eu iniciei agora, no final do primeiro semestre, e que tem o título, né, um título, enfim, muito parecido com o título que eu quis dar a essa conferência, que é O Corpo no Isolamento Social, tá? Sociabilidade e Modos de Subjetivação. Então, um título super próximo, como, aliás, né, tem os títulos das coletâneas dos meus livros, que sempre tem corpo, para quem não me conhece, no título, porque eu já venho pesquisando a questão do corpo e da regulação social há mais de 20 anos. Enfim, esse estudo foi um estudo, como eu acabei de mencionar aqui, preliminar, feito inicialmente com 250 alunos, né, da nossa universidade, e que tentou dar conta, de alguma maneira, do que eu entendo, junto, né, com o meu grupo de pesquisa, os meus alunos, com a vivência, então, dos sujeitos, inicialmente dos alunos, mas a ideia agora no segundo semestre é estender isso a uma amostragem mais ampla, né? Ou seja, que não dê conta só do segmento dos alunos, mas dos sujeitos em geral. Enfim, então, a gente tentou, de alguma maneira,
capturar, identificar aí como é que está sendo a vivência das pessoas, as pessoas que estão em confinamento, isolamento social. Então, de novo, né, para a gente não correr no risco de generalizações indevidas e falta de rigor metodológico. Então, a vivência de pessoas que estão respeitando, né, a quarentena, pessoas que estão, então, portanto, né, confinadas com esse tipo de vivência. Então, não entrou nessa clave aí, não entrou no universo de sujeitos pesquisados, nem os negacionistas, né, nem as pessoas que, infelizmente, não puderam, né, por outras razões, por razões de ordem econômica, social, tem que trabalhar, né, terem que, então, sair das suas casas, e tampouco a gente incluiu aí nessa primeira amostragem os profissionais de saúde, né, que estavam na linha de frente. Vou até falar um pouco, enfim, fazer alguns aportes, algumas considerações, né, do que eu venho observando também por participar dessas listas aí de voluntariado, né, no atendimento, ainda que pontual, de escuta de alguns profissionais, né, da área de saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, médicos, mas, enfim, só para deixar claro que o recorte, então, o que eu vou falar aqui é de pessoas, né, como eu chamo, né, inicialmente uma certa bolha, que são os alunos de classe média e que tiveram, então, portanto, assim como eu, o privilégio, né, de poder estar confinado, portanto, seguro, enfim, né, no que a gente entende, pode considerar segurança quando a gente pensa numa pandemia, num vírus que sabe-se ainda, né, muito pouco, e cuja palavra de ordem, eu diria, o significante aí, mestre, seria a contaminação, né, o risco de contaminação e todo o efeito subjetivo, emocional, psicológico que isso tem na nossa subjetividade, né, a ideia de permanentemente está exposto à contaminação, ao risco de morte, e, sobretudo, alguma coisa que eu acho que vai marcar muito essa vivência, não só desses sujeitos, esses 250 sujeitos por nós entrevistados, né, a gente colocou um questionário não estruturado, ou semi-estruturado, naquela plataforma, né, a Monkey Survey. Então, algumas perguntas abertas, né, outras um pouco mais fechadas, uma pesquisa quali, ou seja, né, para que depois houvesse uma análise do discurso, enfim, né, essa ideia de que o isolamento social provoca, era isso, né, que me instou, foi o mote inicial para que eu fosse a campo entender como é que estava sendo, entender e muitas vezes confirmar também, né, porque eu estou tentando aqui, né, ao analisar esses dados preliminares, fazer uma articulação também com a minha clínica, não só social, que é a que eu, enfim, tento dar conta lá no Núcleo de Dança da Beleza, que é uma clínica social que atende pessoas, né, com transtorno dismórfico corporal, transtorno alimentar, enfim, que são sintomas também que merecem a nossa atenção, né? Por isso o título, inclusive, dessa conferência e da pesquisa, a corporalidade enquanto elemento de centralidade dessa pesquisa, corporalidade na pandemia. Corporalidade e corporeidade, né? São duas coisas. A vivência, né, do corpo e o corpo enquanto um elemento, enquanto uma categoria de centralidade.
Então, enfim, vou tentar articular aqui, tanto a minha vivência coordenando uma clínica há 15 anos, né, voltada para as chamadas doenças da beleza, para insatisfações com a imagem corporal, né, com a aparência, mas também, e sobretudo, uma articulação com os teleatendimentos, né? Eu não estou atendendo ainda, estou desde março, que transferi os atendimentos presenciais no meu consultório particular para teleatendimentos, e esses sujeitos também que eu atendo, e que também estão todos confinados, com essa vivência, então, né, do isolamento social, também são alvo das minhas reflexões. Então, eu também convoco, né, esses sujeitos para a gente pensar um pouco como está sendo forjada essa subjetividade que eu vou brincar aqui com vocês, chamada de quarentênica, ok? Ou, se vocês quiserem me permitirem aqui um deslizamento aqui semântico, mais uma brincadeira. Não sei se vocês... não sei, inclusive porque eu não sei de que período, né? Imagino que são períodos variados, né, do curso de psicologia, alunos de períodos variados. Então, não sei quanto que vocês sabem ou têm introjetado as categorias nosográficas, psiquiátricas, enfim, psicopatológicas, mas a brincadeira do quarentênico, sujeitos quarentênicos, que somos todos nós, ela se dá por uma paródia, digamos assim, com o sujeito freudiano neurastênico, da psicopatologia da vida cotidiana, né? Que é um texto do Freud do início aí da primeira década, final da primeira década do século XX. Bom, então, o que é o sujeito neurastênico e quarentênico, né? É um sujeito mais ansioso, irritadiço, com algumas características que eu acho que vão comparecer aqui na nossa descrição, e do que a gente, né, quando eu digo a gente, eu e meu grupo, né, de alunos, de orientandos, de pesquisadores, o que a gente vem constatando em termos de formação sintomática, né, de como é que está o humor desses sujeitos que nós entrevistamos. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que... a primeira premissa da qual eu acho que é importante que a gente parta como é que era a vivência de corpo, e aí eu vou fazer um sobrevoo aqui, um trilhamento breve, como era este corpo pré-pandemia, né, até março, até dia 13 de março, pelo menos, quando foi decretado oficialmente, e como é que ele vem sendo, quais são as novas configurações, ainda que tudo seja muito novo, né, que a gente vem observando na forma de lidar com esse corpo. Então, vamos lá. Eu acho que não é segredo para ninguém, né, o fato de que nós vivemos, ou pelo menos vivíamos, porque eu acho que é importante a gente marcar a pandemia como um divisor de águas, uma ruptura, né, pragmática. Alguns filósofos e pensadores entendem, inclusive afirmam, que o século XXI, para muitos, começou agora, com a pandemia, né, com esse marco da pandemia, e com todas as mudanças, né, nas formas de organização social, inclusive, e portanto, né, por isso que eu estou me referindo, né, até março, que a gente observava, o que eu vinha pesquisando há mais de 20 anos, era o que eu entendia e denominava como o corpo, o culto ao corpo, perdão, na sociedade de consumo. Pois bem, como é que a vivência, como é que a subjetividade do sujeito contemporâneo, pós-moderno para alguns autores, ou da modernidade líquida para outros, ou hipermodernos, enfim, dependendo as categorizações, as nomeações para essa subjetividade são muitas, mas todas apontam, de alguma maneira, para o mesmo lugar, né? Qual lugar é esse? O lugar de um corpo
é um lugar de, perdão, a ideia de um corpo, do corpo como um locus, como um espaço de centralidade na vida do sujeito. E por espaço de centralidade, a gente entende um foco de investimentos de tempo e dinheiro, e certamente fonte de muito mal-estar, como, aliás, já estava ali nomeado, né, no Freud, do mal-estar na cultura, como uma das 3 fontes, né, de mal-estar, o corpo entre uma delas. Então, assim, né, um corpo na sociedade de consumo e o culto ao corpo, ou seja, uma religião, como uma prática, um protocolo, um projeto moral, tá? Que vai definir, inclusive, esse sujeito, vai definir o caráter, a personalidade, as formas como este sujeito contemporâneo será avaliado moralmente. Então, essa é a premissa básica para a gente partir, para vocês me acompanharem. Então, vamos entender esse sujeito pré-pandêmico, né, como um sujeito que tinha no corpo, então, um elemento de centralidade, né, e que tinha no corpo, na aparência, uma representação máxima de uma série de categorias. Que categorias são essas, né? Valores que a gente entende que definiam, então, a cultura até então. Valores como, por exemplo, né? E aí é a primeira articulação interessante que a gente pode fazer. Valores como a disciplina, valores como a obstinação, valores associados a não só a práticas de bem viver, né? Um corpo que é, portanto, normatizado, regulado socialmente, valores ligados a um fenômeno social que a gente entende como moralização da beleza, tá? Nomeado dessa forma por um filósofo chamado Baudrillard, Jean Baudrillard. Então, a moralização da beleza, o projeto, o protocolo corporal que envolve uma série de práticas corporais, ou se vocês quiserem fazer o uso, né, da teoria Foucaultiana, de dispositivos de poder, práticas corporais que vão, então, modelar práticas de inclusão social que vão ser determinantes para definir a avaliação moral que a gente vai usar em relação, para definir, para caracterizar os sujeitos. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidar do corpo, até então, não era mais uma questão, não era mais um direito, e sim um dever. Cuidar do corpo nessa perspectiva moralizante, nessa perspectiva normativa, nessa perspectiva higiênica, e nessa perspectiva, sobretudo, de intrínseca e dissociável associação entre práticas estéticas de beleza, de aperfeiçoamento e reformatação da imagem corporal e práticas de saúde, práticas médicas que passam, então, a não serem mais dissociadas de práticas estéticas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, dentro desse contexto, né, pré-pandêmico, beleza e saúde eram categorias, né, equivalentes, eram sinônimos. E, portanto, feiura estava associada, feiura, exclusão social, falta de caráter, a basicamente 2 significantes, 2 representações máximas e paradigmáticas. Quais são elas? Gordura e velhice. Então, o que eu vinha trabalhando até então era a questão da gordura e do envelhecimento como representações sociais paradigmáticas da feiura, das quais o sujeito contemporâneo lançava a mão de uma série de práticas para escapar, para fugir
da exclusão socialmente validada. Ok? Este era, grossíssimo modo, essas eram as premissas, esse era o solo, o pano de fundo, para entender por que um número cada vez maior de sujeitos, um contingente, né, bastante significativo de sujeitos, vinha padecendo ou reportando, relatando, chegando aos consultórios e às clínicas sociais, referindo um mal-estar em relação à própria aparência, um mal-estar em relação ao corpo, podendo esse mal-estar ser de ordem psiquiátrica, né? E implicar, inclusive, num protocolo aí, né, de atendimento que incluísse acompanhamento psiquiátrico, nutricional, psicológico, prescrição de psicotrópicos, como antidepressivos, como no caso, né, dos transtornos alimentares, das dismorfias corporais, ou, na outra ponta, e certamente, né, refletindo um número maior de sujeitos, onde esse sofrimento não era tão agudo, sujeitos que apresentavam um desconforto mais brando, digamos assim, em relação à própria imagem corporal, mas que, no entanto, não o impedia, não deixava este desconforto, essa insatisfação, de gerar limitações na vida desse sujeito. O que eu entendo por limitações, aliás, usando aqui os parâmetros psicanalíticos freudianos, né, inclusive. Além de psicóloga social, eu sou psicanalista. Então, eu estou entendendo como um eixo para eu aferir, para ajudar a me localizar o que essa insatisfação, o que esse incômodo, o que esse mal-estar em relação ao corpo pode gerar no sujeito questões na vida associativa, basicamente em dois eixos, né? Do trabalho, do amor, das sociabilidades, na forma, né, como esse sujeito circula pelos espaços públicos, gerando um agudo desconforto, então fazendo com que ele não queira frequentar lugares, né, que ele até então frequentava, espaços de sociabilidade, fazendo com que ele, né, não se sinta confortável usando as roupas que ele usava, fazendo com que ele não se sinta confortável de ter uma vida amorosa, né, satisfatória, em função da vergonha e do constrangimento em relação ao próprio corpo, fazendo com que esse sujeito se sinta igualmente prejudicado na hora de pleitear um trabalho no mercado, né? No mercado de trabalho, participar de algum processo seletivo, ou seja, vejam, uma série de prejuízos, né, emocionais e morais. Então, a partir desta compreensão do tipo de prejuízos muitas vezes nefastos, e da ideia e da percepção de um imaginário social profundamente severo e crítico em relação a qualquer desvio estético, eu entendo os efeitos subjetivos nefastos, tá? Que o culto ao corpo e que as avaliações morais, né? E que esse, como é que eu posso dizer? E que essa, agora me fugiu aqui a expressão que eu ia usar, mas enfim, entendendo, o corpo como aparência como um valor máximo da cultura onde esse sujeito está inserido, uma cultura essa, né, imagética, ou seja, de primazia das imagens, cultura de espetacularização, né, não só desse corpo, mas do sujeito de uma maneira geral, e de todas as atividades, das mais comezinhas, as mais sofisticadas, um contexto social onde as fronteiras entre público e privado já se esgarçaram, né? Dessa liquidez aí, né, mencionada pelo Bauman, que a gente tem que lançar mão também para entender a plasticidade com que esse corpo também vai ser modelado e a exposição que esse corpo, não mais, né, como numa tradição moderna,
e vitoriana, né, não mais no âmbito do privado, mas a exposição pública desse corpo e, portanto, a compreensão, em última análise, desse corpo como um capital, como diria Bourdieu, desse corpo como uma moeda de troca valiosa. Então, qualquer prejuízo que esse corpo vem apresentar para o sujeito interfere, em última análise, nas relações de sociabilidade do sujeito, mas não somente na percepção que o sujeito tem de si. Com isso, eu estou apresentando para vocês, ainda que num trilhamento de uma panorâmica muito ligeira, a ideia de gestão de si, um corpo que deve ser bem administrado através da performance, do desempenho, né, que são termos cunhados, por exemplo, um outro filósofo que eu acho que é muito interessante para a gente pensar, as formas de subjetivação contemporânea, que é o coreano radicado, né, na Alemanha, o Byung-Chul Han, né, que tem alguns livros bem interessantes, um deles é A Sociedade do Cansaço, que vai dialogar bastante com Foucault, que é um outro filósofo, historiador, enfim, pensador da cultura, que nos é muito útil para entender o lugar simbólico e político, né, a forma como o poder e como normatizações dos corpos, como que tipos de sintomas sociais, naquilo que ele chamou de biopolítica, né, produz. Então, a gente está aí no campo de como são forjadas as subjetividades, que efeitos isso tem, quer seja um efeito no âmbito subjetivo individual dos sujeitos que nos procuram individualmente, quer seja no âmbito coletivo, para pensar em formas de subjetivação, como é que eu posso dizer, coletivas, né? Enfim, que possam ser generalizadas, né? Ainda que tomando todo cuidado, ou seja, num âmbito mais antropológico e sociológico, ou seja, o tempo todo, vocês percebam que eu estou aqui nessa interface, né, da psicanálise com outros campos de saber das humanidades, para me ajudar a pensar, a formatar o que como é que a gente pode, então, perceber, entender os efeitos, as ressonâncias desse tipo de organização social, né? Quando o corpo, repetindo, passa a ser, então, um elemento de centralidade, e quando a imagem, quando esse corpo passa a ser, então, prescrutado através de uma série de tecnologias cada vez mais sofisticadas, né, da ciência, num casamento perfeito, né, esposando a medicina estética, quais são os efeitos subjetivos desse corpo superexposto, tá? E que tipo de demandas sociais isso produz, né? Como a sensação, como diria um outro teórico que também dialoga, né, com Foucault, chamado Alain Ehrenberg, tem um livrinho fininho, mas que eu recomendo a todos vocês que são alunos de psicologia, chamado A Fadiga de Si, e que vai definir esse sujeito, então, como um sujeito que está para sempre, tem um sentimento de estar para sempre aquém do que deveria, tá? Sujeito esse que já introjetou aquilo que Foucault chamava de Foucault último, né, mais recente, chamado de cuidados de si, e que a gente, em última análise, está chamando de, né, introjeção de uma série de normas, imperativos sociais, mas que nesta introjeção, que sempre será conflituosa, né, através de um superego tirânico, de uma relação bastante tirânica, de muita rigidez com o próprio corpo, muito pouca negociação. Então, vejam como é que isso se articula com a noção do corpo enquanto um culto, né, enquanto religião. E como igualmente isso se articula com os valores associados, já que é uma religião, a religião do culto ao corpo,
como obstinação, tenacidade, disciplina, quer dizer, esses são os pilares, digamos assim, para a gente entender a forma de lidar. Por isso, a ideia de performance, de desempenho, de boa gestão de si. Tá? Bom, então, pensemos, já descrito minimamente aqui, né, esse contexto, esse sujeito, para sempre, né, em débito consigo mesmo, tendo à sua disposição uma série de práticas corporais de aperfeiçoamento, né, reformatação da própria imagem, da própria aparência, com um imaginário social extremamente severo e intolerante em relação a qualquer desvio estético, justamente porque numa sociedade de consumo você tem essas práticas, por sua vez, em tese, cada vez mais democratizadas, você pode parcelar em módicas, né? Enfim, prestações, né? Quer seja a ida a um spa, uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, a adesão, né, a um personal diet, ou seja, uma pessoa que vai na tua casa, vai fazer as compras, vai preparar a sua comida, fazer, né, toda uma dietética equilibrada, vai fazer com que você igualmente, né, lance mão de produtos, né, de insumos que são muito caros, né, porque a manutenção desse corpo magro ela é cara, e aí reside, inclusive, toda a perversão de um sistema, né, cujo discurso acena com a possibilidade de um corpo democrático que a gente sabe que, na verdade, é muito dispendiosa, a sua manutenção. Bom, um corpo, então, né, do consumo de todas as práticas aqui que eu acabei, né, essa miríade de possibilidades de reformatação desse corpo, que vai ter a plasticidade da argila, digamos assim, o imaginário social de profunda intolerância, né, que vai entender que só é feio quem quer, né, e que se o sujeito está assim, né, fora de alguma maneira, não está em conformidade com os ditames estéticos que são que tem na juventude, na magreza, valores máximos, ele está assim não por uma impossibilidade mais ampla, mas por falta de vontade. Está assim porque quer, né? Está assim que é preguiçoso, está assim que é desleixado. Então, era esse é o pano de fundo, né? Esta era a realidade, até dia 13 de março. Como ela vem se transformando, como é que a gente vem percebendo, usando e consumindo esse corpo. Consumimos o corpo, há que se dizer, né? Uma percepção mais ligeira, mais impressionista, poderia nos acenar aí com a possibilidade de que, preocupados sobremaneira, né, com a nossa própria sobrevivência, a partir, então, né, desde o momento que estoura a quarentena, estoura a pandemia, perdão, claro, há uma retração narcísica, da libido, nós nos recolhemos, né, como, aliás, é próprio de toda situação de trauma, situação de trauma que, inclusive, faz com que uma das grandes formações sintomáticas dessa pandemia seja o estresse pós-traumático, aquilo que Freud chamou, né, neurose de angústia, toda essa sintomatologia associada aos quadros de ansiedade, transtornos de ansiedade generalizados, síndromes do pânico, sudorese, taquicardia, problemas, né, na fisiologia ligada ao sono, à alimentação. Então, isso a gente tem observado. Agora, isso significa necessariamente que a gente não está consumindo o corpo? Não. Estamos consumindo o corpo, mas de uma maneira diferenciada. Estamos consumindo o corpo de que forma? Estamos consumindo de que forma? Repito, esses sujeitos, né, dessa bolha que eu estou referindo aqui como analisados nesses resultados preliminares que eu estou dando notícia aqui para vocês nessa conferência,
Então, sujeitos confinados, famílias, estudantes, crianças, enfim, né? Como é que este corpo de classe, ou seja, da classe média, que pôde se isolar, porque é importante que a gente marque isso, né? Assim como o corpo sempre será uma ferramenta política, o corpo sempre será, essa é uma outra premissa básica, de classe, tá? Por que eu estou marcando isso bem? Para que a gente não tenha dúvidas, entenda, até fora a questão do rigor metodológico e conceitual, a ideia de que esse corpo, isso se atualiza perfeitamente, isso é uma das coisas que não mudaram com a quarentena. Nós não saímos, nós não temos iguais condições, tá? De uso, de fruição desse corpo. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: não dá para a gente excluir como variável a questão da desigualdade social, ainda mais num país como o Brasil, de desigualdades abissais. Então, esse corpo ele não está colocado em risco da mesma forma, esse corpo ele não come da mesma forma, esse corpo não goza da mesma forma, esse corpo dentro dessa perspectiva social, né? Entendamos isso bem. Esse corpo ele não é atravessado necessariamente pelos mesmos valores, né? Se a gente pensar, por exemplo, um dos estudos que eu empreendi aí pré-pandêmicos, os usos do corpo nas classes populares e nas classes, né, dominantes, a gordura, por exemplo, nas classes populares, ela tem uma significação, um tipo de julgamento atrelado a ela, bastante distinto, diferenciado das classes dominantes. A começar porque nas classes dominantes você tem valores como a privação e a disciplina, muito marcadamente associados, né, ao ideal estético, aquele corpo sequinho, sarado, definido. Nas classes populares, ainda que nós tenhamos, né, a televisão, a internet, as redes sociais, como um agente, um veículo disseminador, tá, de padrões, né, estéticos, o corpo que se deve ter e alcançar, ainda assim você tem todo um histórico de miséria e de fome que caracteriza as classes populares, que vão dar conta, tá, de uma outra rede de representações, né, que vão apontar no sentido da gordura ainda associada à prosperidade e à ausência de miséria. Então, só para a gente marcar, né, que, sobretudo, ideais estéticos, em qualquer momento histórico, eles estão necessariamente ligados à possibilidade, né, da realização, do acesso aos bens de consumo que viabilizarão o alcance desse corpo. Então, essa é uma das outras premissas básicas que eu trago aqui. Então, eu gosto sempre de dar como exemplo, né, o ideal renascentista, né, de corpo é um corpo para os nossos padrões sinuoso, corpulento, né, gordo. E era o corpo de quem? Era o corpo de uma burguesia ascendente, era o corpo da nobreza, do clero, de quem tinha acesso através de parcas tecnologias rudimentares, né, de conservação da comida. Este corpo podia ser gordo, porque esse corpo acessava farta comida, o que não é o caso hoje, que comida é uma facilidade, sobretudo comida de alto valor calórico, né, pouco valor nutricional. Agora, a massa, o grande contingente, né, o povão, né, os campesinos, enfim, na Renascença morriam de cólera famélicos, então, obviamente, né, não ostentavam. Então, a ideia de que ter acesso a determinados signos também de status é uma dádiva, tá? É um privilégio. E não sou eu quem estou dizendo isso, né? Um teórico, sociólogo bastante conhecido, e eu recomendo a leitura, chamado Marcel Mauss, tá? Para quem quiser entender o lugar simbólico do corpo nas culturas tradicionais. Então, assim, ele é sempre um instrumento político, ele é sempre um instrumento de classe, é sempre
atravessado por dispositivos de poder e é sempre representativo do lugar onde esse sujeito se localiza, tá? Socialmente. Pois bem, voltemos então para o contexto atual. Esse sujeito, tá? Nós, quarentenados, isolados, fazendo home office, aderindo, né, à virtualização do ensino, ou seja, o ensino à distância, esse corpo passa a consumir remédio, em grande medida, e passa a consumir comida. É a única coisa, né, nesta crise, né, nessa quebradeira, enfim, que a gente refere, né, a quarentena, a pandemia, como o colapso, né, da economia. O único setor, né, inclusive, também vou falar que é uma obviedade, não é novidade para ninguém, no macro e no micro, né, dos produtores, do comércio local, há uma análise mais ampla de como é que as pessoas têm feito, no geral, para sobreviver, independente das suas atividades profissionais de origem. Engenheiros, né, advogados, enfim, gente que trabalhava no comércio. Mas estão fazendo o quê? Estão fazendo comida. E aí, obviamente, o mercado de delivery, né, de tudo e qualquer coisa, de comida caseira, pizza, sushi, sobretudo as comidas de mais baixo custo, né? Porque, obviamente, as pessoas tiveram, se não estão desempregadas, tiveram um decréscimo, uma perda, né, na receita significativa. Então, né, a gente sabe, então, que esse é a única área ali da economia que está tentando sustentar, né, de alguma maneira, as pessoas, né? Então, e onde há uma demanda, né? Então, assim, o corpo está consumindo? Está consumindo. Não está consumindo o que tradicionalmente ele consumia. Não está consumindo maquiagens, roupas, mesmo a questão, né, dos exercícios físicos fora de casa, até por uma questão, né, de novo, financeira, e todo esse protocolo corporal, né, como eu disse aqui, dos cremes, dos aparelhos de ginástica e tal, as pessoas têm consumido também muito, entre aspas, né, vou aqui explicar, o exercício através das redes sociais, né, os personal trainers, as lives, mas, enfim, isso também é importante marcar aqui, por conta dessas, do que a gente entendeu e diagnosticou que as pessoas respondiam, pronto, né, no questionário online, sobre o humor delas, sobre a falta de concentração, sobre a falta de ânimo, de sentido, de propósito, quadros de depressão, mais quadros ansiosos até do que depressão, mas enfim, a dificuldade de aderência e concentração para dar continuidade a uma série de atividades, a ocupação já com os cuidados domésticos, né, com esses afazeres domésticos, né, a dispensa e enfim, dos funcionários, né, é importante a gente sempre lembrar, né, que o Brasil é um país de tradição escravocrata, então, para a classe média, não contar, né, com as empregadas domésticas ou com as diaristas, enfim, né, isso é significativo, né, desse segmento, isso vai provocar uma série de mudanças, e mudanças, inclusive, nas queixas reiteradas, né, de pacientes, de sujeitos que relatam estarem todos contraturados com enrijecimento, na musculatura, e isso, obviamente, não se dá só pelos serviços domésticos que estão sendo executados e que não eram até então, mas, sobretudo, por um estado de tensão, de tensionamento, que levaria, sim, aí a associação, então, desses estados de humor mais ansiosos com isso que os fisioterapeutas têm relatado, né, reiteradamente, de um estado permanente de cansaço e tensionamento muscular. E isso tudo é próprio, por sua vez, né, de uma vivência que a gente entende que esteja associada ao trauma, tá? Há um cenário de guerra,
a um cenário, como referem, né, os nossos entrevistados, onde não há o ICA, assim, né, de uma forma muito incipiente, a possibilidade de vislumbre, planejamento, planificação, quer dizer, imaginar como será, né, o futuro. Acho que isso vai caracterizar esses sujeitos, né, que participaram da pesquisa, a dificuldade, a falta de perspectiva e, obviamente, né, todo o mal-estar, todo o desconforto, toda a insegurança, a sensação de que a vida passa, então, a ser precária, a sensação, obviamente, que é uma outra premissa da qual parte a psicanálise, né, de desamparo. Desamparo nos remete a um desamparo primordial, ou seja, o desamparo no qual estamos imantados desde que nascemos, né? Eu diria o flerte, mas estou até aqui me concentrando, não é um flerte, é um confronto diário com a morte, e da pior maneira possível, sem como poder, né, ser simbolizado. Não sei, né, dessa audiência, que quem está me ouvindo, mas eu particularmente já tive inúmeras pessoas próximas que morreram ao longo aí da pandemia, e nenhuma delas, no caso, nenhuma delas eu pude ir, ou foi permitido, né? Nem a mim, nem aos familiares das pessoas que eu perdi, um enterro, uma cerimônia, um rito de passagem para homenagear esses mortos, né? Quer dizer, à distância, né? Tem uma coisa que me causou muita espécie no primeiro que eu participei online, né? Que foi os 2 ou 3 primeiros velórios online, uma coisa estranhíssima, e que certamente não sabemos, né, como, nem quando, mas que certamente, como apontam aí os psicanalistas também, fará que muitos de nós melancolizem, né, por não poder elaborar e desempenhar os ritos, né, de passagem necessários para a vivência e elaboração do luto, tá? Então, não poder enterrar, não poder ter o velório, isso ser feito de uma maneira, assim, né, muito asséptica, né? Uma câmera, de forma online, o caixão ali, né, sem ninguém em volta, e as pessoas acompanhando aquilo ali virtualmente. Enfim, não sabemos ainda o efeito que isso vai provocar a médio e longo prazo, mas sabemos que algum efeito isso não passa incólume, né? Esses ritos têm uma função essa de a gente poder representar algo que é da ordem, uma tentativa de simbolizar algo que é um tabu, né, na cultura que a gente vive, que é a morte. Né? Morte, o envelhecimento, o fenecimento e a decrepitude do corpo, algo que em outras culturas é muito melhor simbolizado do que nessa, né? Então, esses ainda eram parcos recursos que a gente tinha na possibilidade de simbolizar, então, de fazer essa despedida, esse ritual, né? De separação dos nossos entes queridos e pessoas próximas. Quando você não tem isso, é claro que isso precariza, né, muito mais as coisas, né? Então, não bastasse esse cenário distópico, de imprevisibilidade, de precariedade, de confronto diário com a morte, de incertezas, de um inimigo invisível, para o qual ou com o qual não se tem, se sabe muito pouco e ainda não se tem uma vacina, não se tem como, né, se proteger. Então, a questão da imunização e da contaminação é algo que vai criar um laço, né? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, que nos isola, cria um sentimento de precariedade, vulnerabilidade comum. E, de alguma forma, também vai adensar, né? Tem esse efeito paradoxal de adensamento do laço, de alguma forma, nos manter ligados, né? Ou de nos religar. Por que eu estou falando isso? Porque este cenário que eu descrevia de
do individualismo, né, levado ao paroxismo, representado aqui pela cultura do culto ao corpo, do desempenho, da performance, da boa gestão de si, isso é uma das coisas que a gente observa, né? Uma mudança nessa quarentena, a formação de redes, de solidariedade, de empatia, enfim, né? Obviamente que eu não estou falando, que fique muito claro aqui, né? De uma parcela da população sem nenhuma capacidade de empatia, né? Dos negacionistas, daqueles que acreditam, né? A meu juízo, equivocadamente, numa relação, né, absolutamente espúria, né, de associar liberdade e autonomia desvinculada de uma dimensão ética. Por que eu estou falando isso? Quando eu afirmo que eu tenho direito, né, e que nada pode ferir esse meu direito individual de não usar máscara, eu estou excluindo da minha análise, do meu discurso, e, portanto, de um ato deliberado, e é isso que é autonomia, né? Você poder, num ato deliberado, sobretudo a partir da premissa de livre-arbítrio, digamos assim, escolher. Eu escolho não me proteger, por N razões, ou porque eu acho que eu estou imunizado, que eu já peguei a Covid, enfim, não interessa. Porque eu não estou afim, porque abafa, porque me sufoca, mas não interessa. Porque eu nego, numa percepção, a meu juízo, absolutamente delirante, né? Porque a gente aí passa a não se relacionar mais com a ideia, né? Uma ideia moderna de verdade, ciência, dos fatos, e aí me relacionar com outro tipo de discurso profético, na qual, né, você tem a figura de um líder, um profetismo, né, digamos assim, religioso também. Então, quando eu lanço mão desse argumento, eu estou desconsiderando o outro, estou desconsiderando esta dimensão autoritária, daquele que não pode se proteger, daquele que vai se contaminar, daquele que não teve e não tem, por N razões, porque tem que trabalhar, porque não pode, né, se isolar em casa. Então, assim, o outro desaparece do meu horizonte. Então, mas não são esses sujeitos, né, que eu estou falando aqui. Para esses sujeitos, né, não é legítimo, não cabe, não faz sentido a gente, esses sujeitos, né, das aglomerações, a gente dizer que há uma dimensão mais humanitária e de adensamento do laço social. Para esse, a gente pode entender também, como, aliás, a gente tem percebido, né, mesmo sem a vacina ter chegado, nós temos, né, a população está imunizada, a gente percebe uma saturação, né, as pessoas numa relação absolutamente infantil, né, e ancorada num discurso da destruição, né, esse discurso aí da necropolítica, o discurso, quer seja, né, da gripezinha ou do, vou fazer aqui falar que é aspiado, porque não é minha essa formulação, mas, né, o foda-se a vida, né, o não somos coveiros, isso da ordem da perversão que a gente observa em cenas muito simbólicas, né, dessa negação, quer seja buzinaço ou panelaço, enfim, manifestação na frente de hospitais, quer seja a manifestação contra uma menina de 10 anos que foi reiteradamente estuprada, abortar, quer seja o deboche, né, na Paulista, em relação a rituais de simbolização, né, da morte. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, eu estou fazendo aqui referência a um grupo de pessoas que usou de uma maneira absolutamente deslocada, através de deboche, um ritual africano, onde você tem a comunidade que sai cantando pelas ruas, né, no velório, né, dos seus mortos,
E isso, descontextualizado, virou uma forma de deboche, quer dizer, de negação, né, de todos os mortos pela Covid, ou agora aqui na praia de Copacabana, no Rio, né, de pessoas destruindo covas, né, uma homenagem aos mortos da Covid, destruindo nas areias da praia de Copacabana, enfim. Então, obviamente, nessas ações, nessas manifestações, não há, né, nenhuma demonstração, muito pelo contrário, de solidariedade, empatia e demonstração de que eu sou afetado pelo seu sofrimento. No entanto, nos nossos entrevistados, quer dizer, o que a gente percebia era uma atenção maior e uma identificação maior com o outro através da sensação, uma sensação assim, de unidade, né? De estamos todos com uma vida precarizada, temerosos, sem perspectiva, num mundo distópico, né, que não, sem nenhuma possibilidade, a gente sabe, né, que a nossa psique, digamos assim, né, que o aparelho psíquico lida mal com o que não é familiar, né, estamos sem referências, e isso, de alguma maneira, a gente observa que tem sido uma maneira também de retomada e adensamento de laços sociais que alguns teóricos entendem que estavam, esgarçados. Então, vejam que são paradoxos, né? Porque, se ao mesmo tempo a gente está... a comunicação só é possível através das tecnologias, isso leva automaticamente a um distanciamento, isso justifica, de alguma maneira, né? De alguma maneira não, isso é justificado, né? Para que não haja, como uma alternativa, para que não haja contaminação, e aí cabe aqui trazer, né, os sintomas hipocondríacos também graçam, né, enquanto formação sintomática na pandemia, para tentar dar conta dessa angústia, do medo, né, do confronto com a morte, daquilo que eu não tenho como controlar, então eu passo, né, eu tento, de alguma maneira, controlar e me limpar dessa sujeira, desse vírus que é invisível e, portanto, né, não é tangível, está na ordem de alguma coisa imaginária, né, através de práticas muito concretas de higiene. Estou nem falando do fato, né, de a gente estar seguindo as normativas aí, prescritas pela OMS, mas, enfim, de como a gente pode pensar a questão da psicopatologia dessas formações, repito, sintomáticas, referidas, alinhadas a esse, né, como uma resposta a este contexto. Bom, gente, no geral, que eu estou olhando aqui o tempo, né, já deu 1 hora aqui, né, de disposição oral minha, para abrir também para as perguntas, para a gente poder trocar um pouco. No geral, era isso, quer dizer, quadros de ansiedade generalizadas, inegavelmente, né, um contexto de trauma, né, gerador de muito estresse, mudanças, como é que a gente constata, né, na fisiologia, dentro desses quadros, né, de ansiedade, alterações, né, alterações, obviamente, do humor, mas da fisiologia, como, sobretudo, né, que a gente sabe que são uma das primeiras coisas afetadas em casos de depressão, ansiedade, mudanças no sono, no apetite. Há um tipo de sintoma também que eu esqueci de mencionar aqui para fechar a minha fala, né? Sujeitos que começam também a apresentar quadros de fobia social, em função do longo tempo, né, de confinamento e a não exposição. E isso também está intimamente ligado com a nossa representação do que a gente entendia que fosse a casa, um lugar, né, que marcava muito o dentro e o fora, o público, o privado, o lugar do descanso, da proteção, e que, enfim, né, esta representação precisa ser revista, né? Uma casa que você não sai pode ser considerada ainda casa, no que a gente entende como representação
não só mental, mas social de casa? Enfim, acho que fica aí para a gente pensar. A ideia de que eu estava protegido dentro de casa, a ideia de, obviamente, conforto, acolhimento, isso provocando um regozijo, agora passa a ser substituído. Acho que fica para a gente pensar, né? Uma ideia, inegavelmente, claro, de proteção, eu não vou me contaminar, e esse é um dos parcos recursos que eu tenho para tentar me proteger de uma doença que sabe-se pouquíssimo a respeito, mas isso agudizado, né, pode levar a esse tipo de sintoma, né? O pânico de espaços abertos, né? Chamada agorafobia, né? Então, a conferir, né? Tudo muito novo, mas de alguma maneira esses 250 sujeitos aí que eu estou o tempo todo me referindo dessa pesquisa, dessa primeira fase preliminar, apontam nessa direção. Era isso, né? Queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, feito pela comissão organizadora, e queria ouvir um pouco, né, de vocês. Estou aqui olhando o chat para ver como é que afetou, né, de alguma forma, que a minha fala, e como tem, sobretudo, né, acho que é mais importante, como tem sido a vivência de vocês. Queria escutar um pouquinho as ponderações, como é que vocês estão percebendo e usando também, né, os próprios corpos, como é que tem sido essa vivência. E é isso, gente, né? São tempos sombrios, né? Mas que nos convocam mais do que nunca a repensar as categorias, né? De como é que a gente vai se organizar, ou está já se organizando, mas, sobretudo, né, que vida que será possível afirmar, né, depois disso tudo. Vamos lá, Bárbara, você falou sobre o corpo nas diferentes classes sociais, pode comentar um pouco como a questão racial? Certamente, Bárbara. Eu acho que é uma questão diretamente ligada, ou pelo menos é um recorte que eu acho que é bastante pertinente, né? Tratado pelo Achille Mbembe, né? O filósofo camaronês, quando ele cunha, né? Perdão, esse conceito de necropolítica, né? Quais são os corpos que devem morrer e os que podem viver, né? Os corpos morridos, corpos matados. Certamente, e eu acho que aí todos esses movimentos, essa grita, né, que começa nos Estados Unidos, né, e o movimento, na forma, inclusive, de milícias, né, de grupos organizados paramilitares, o Black Lives Matter, sabemos, né, que os corpos, eles não... Sabemos, perdão, que é uma falácia, né, que essa ideia de igualdade, né? Quer dizer, ela é uma ideia, é um conceito, ela é uma premissa, pronto, né? Herdeira aí, né? Da Revolução Francesa e do Iluminismo, sobretudo, né? Toda uma tradição moderna, mas quando eu digo falácia, quer dizer, se a gente partir da premissa, eu ia falar dos países colonizados, mas não necessariamente, né? Essa é a premissa da qual aquele parte, né? A diáspora negra, né? O negro enquanto colonizado, né? Enquanto a carne, digamos assim, né? Mais barata do mercado. E dentro desse contexto amplo, é certamente que esse corpo negro, né? Portanto, o corpo das classes populares, ele não vai poder se proteger da mesma maneira, né? Você não tem iguais condições, você não tem esta equanimidade, por exemplo, né? E aí a gente está no âmbito dos direitos humanos, né? A gente está
olhando, botando uma lente de aumento para pensar, bom, se esse sujeito não pode se proteger, não pode ficar em casa confinado para não se contaminar, não come da mesma forma, né? Que também ajude, de alguma forma, ele se imunizar. Tem que se expor, né, ao risco dos transportes, de estar no transporte público, se aglomerar, tem que trabalhar. Ou seja, isso é uma constatação inequívoca de que as condições não são igualitárias, né? De que as condições não são as mesmas, da injustiça social, da desigualdade social. Então, a questão racial, Bárbara, ela se explicita na questão, né, no corpo de classe, na realidade contrastante e bastante diferenciada nesse sentido, né? Quando o Mabeng fala os corpos morridos e matados, são os corpos da linha de frente, né? São os corpos que vão estar expostos, né? E não vão ser preservados. E sobretudo, né? Que eu acho que é o carro-chefe, digamos assim, a grande alegoria desse discurso, né, como um último tempo aí do neoliberalismo, né, a ideia de que algumas vidas humanas valem muito mais do que outras. E a ideia de que a economia se sobrepõe, a ideia de que a economia, como é que eu posso dizer, suprime, né, suprimir as vidas. O que importa é você salvar a economia e não o sujeito. E quando a gente pensa desse sujeito, né, sujeito que não é salvo, ou que é considerado um contingente negligenciável, quando você tem, por exemplo, na fala do nosso presidente, bom, algumas pessoas vão morrer, e daí? Esse daí já dá conta, né, da desimportância simbolicamente que representa, né? Já dá conta do fato de existirem cidadãos de primeira e segunda categoria, enfim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Bárbara? Quais são os sujeitos que não podem ser preservados para que a economia não pare, com a falsa, eu diria mais do que a cínica justificativa de que você está dando direito a essas pessoas, né, de trabalharem porque eles são miseráveis, porque não podem, né, parar, só que você exclui, por isso que eu chamo de cínica, né, você exclui criminosamente uma opção desse discurso, dessa lógica, que é a opção de você deixar essas pessoas em casa e bancar, né? E preservar a vida, né? Então, enfim, acho que tem tudo isso, né, presente dentro dessa lógica, né? E da ideia da manutenção de privilégios, né? E da desigualdade. Não sei se era isso, você quer ouvir mais alguma coisa, mas pelo menos é o que eu penso inicialmente, né, para te responder a Mauri. O que mais vi nas minhas redes sociais foram pessoas dizendo que sairiam da quarentena gozo e colocando isso como algo ruim. Memes, né, toda sorte, uma pletória de memes da Mona Lisa, Mona Gorda, né, no início da quarentena, as mulheres chamadas gostosas e depois obesas, né, com a mesma foto, né, mulher antes da quarentena e depois de biquíni. E é sempre, quer dizer, aí eu acho que tem uma outra questão, né, das adições, né, em par com essa questão da imagem, da engorda, né, que vem nessa esteira da criminalização da gordura, que nada pode ser pior, né, do que o sujeito engordar. Acho que tem uma questão mais ampla, né, Maria, em que a gente vê também na forma de brincadeiras, que diz mais ou menos assim, como é que era? Bom, agora a gente dá conta de não se contaminar. Depois da quarentena, a gente trata do alcoolismo, por exemplo, né?
e de outras adições adquiridas. E acho que isso é um bom reflexo, né, do que o confinamento gera, né, em termos de reflexo no humor, né, de saídas, né, de compensatórias, né, digamos assim, válvulas de escape, quer dizer, como é que a gente, do que a gente lança a mão, e a gente sabe que as adições, elas cumprem, né, elas têm essa função de alguma maneira reguladora, ainda que dentro desse referencial psicanalítico, essa repetição, né, esse gozo que se esvazia e que repete, que fica ali, né, nesse movimento tautológico, seja autodestrutivo, mortífero, enfim. Mas sabemos também, né, dentro, de novo, desse referencial psicanalítico, que você tem um mecanismo regulatório, né, do aparelho psíquico que tem que distensionar, ele tem que descarregar, né, isso é próprio da pulsão. Ela tem uma exigência ali de trabalho a ser concluída. Então, se você tem, né, um aumento de tensão muito potente, né, isso aí você vai ter que criar um escoadouro, né? Certamente as adições, né, quando eu brinquei a coisa aqui do alcoolismo, que as pessoas falam até de uma maneira banalizando, né, assim, com humor, como um dado, mas com humor. É uma das formas uma das saídas, digamos assim, né? Um dos sintomas, pronto, para usar a terminologia correta, né? São desvios, as satisfações, né, funcionais. Enfim, acho que as adições, então, se por um lado esses pacientes, né, por exemplo, com dismorfia corporal, me relatam estarem, pelo menos os meus, né, muito apaziguados, digamos assim, porque não estão se expondo na rua, não estão se expondo aos olhares alheios, não estão, né, com isso que gera tanto mal-estar, que é a avaliação, né, da alteridade, o olhar desse outro que incide sobre mim e a minha avaliação naquilo que eu suponho, né, atribuo ao outro, mas que na verdade, né, é minha, a não correspondência com esse ideal, né? Nesse sentido, estar em casa sem se expor aos olhares alheios, protegido, por um lado, gera alguma dose de conforto, mas, por outro, gera, como é que eu posso dizer, toda uma desregulação alimentar, né? Todo um distúrbio na alimentação. Porque o confronto com a morte, o medo da contaminação, quer dizer, essa é a saída, né, sintomática que esse sujeito lança a mão, né, inconscientemente, enfim, para lidar com os seus conflitos, e ele não está imune a isso. Então, é uma das coisas que eu observo, né, uma fala que aponta para esse tipo de paciente, né, com TA, muito confortável, são pacientes que não gostam, né, não ligam a câmera nos teleatendimentos, mas que têm apresentado reiteradas crises, de episódios de compulsão, enfim, e neste caldo, né, que foi descrito aqui por mim, de confronto cotidiano, diário, com a morte, com a perda, dificuldade de elaboração, e aí essa é uma forma de expurgo, né? Enfim. O que mais, gente? Eu não sei, Angélica, na minha observação, não vi um aumento dos cuidados da beleza, não. Vi as pessoas até ressignificando, né, a questão da maquiagem, da roupa, o uso de roupas. A moda já começa a apontar para isso, né? Os moletons que ficaram mais... você tem perderam um pouco, né? A roupa esportiva, pronto. Ia falar que tem uma não é customizada, né? Mas o moletom, ou o chamado pijama, vamos colocar dessa forma, né?
ele virou o queridinho, ele assumiu um protagonismo que até então, né, estava restrito a uma atividade ou de lazer ou esportiva, e agora ela é a indumentária, digamos assim, né, da quarentena. Mas eu não sei, eu não diria, pelo menos é a minha percepção, eu não diria que isso espelhasse um cuidado maior com a beleza. Eu acho que é um reflexo de uma roupa que a gente usaria para ficar em casa, ou uma roupa que estava muito marcadamente associada a um certo relaxamento, quer dizer, você usava para fazer uma caminhada, quer dizer, mas, enfim, não era uma roupa, digamos assim, né, que se usasse em termos de códigos, assim, né, indumentários, né, para trabalhar, mas, enfim, você não tem mais essa situação formal, porque o formal do trabalho se dá dentro de casa. Então, essa mescla, por isso que eu falei anteriormente aqui, né, a categoria de casa precisa ser repensada. Agora, eu não sei, quer dizer, agora eu começo a observar, já que as pessoas não querem mais ir a shopping, o comércio de rua também, né, sofreu perdas, né, inquestionáveis, no sentido, né, muita loja fechando, quebradeira. Então, alguns profissionais vendendo esse serviço de massagem, mas as pessoas tiveram, repito, um decréscimo na sua receita substancial. Então, o que eu observo, escuto, né, é essa expressão, apertar o cinto, né, não segurar os gastos, e também, para dar uma arejada aqui na minha fala, né, as pessoas também se percebendo muito, quer dizer, precisando consumir menos. Isso aí é uma coisa positiva. Eu tenho muitos meus pacientes e pessoas também, sem ser pacientes, né, do meu círculo, e a gente, né, professores, enfim, as pessoas que a gente troca, comentando em vários, esse apelo para o consumo que não seja comida e remédio diminuiu, né? Ainda que por um dado de realidade, as pessoas não têm, né? Acho que de livros, né? Coisa dessas atividades mais intelectuais aumentou, mas de qualquer maneira, eu acho que tem uma consciência, ainda que atravessada por um dado de realidade, né? De que não é preciso. Eu acho que isso aí a gente vai. Porque isso é próprio desta realidade de tempos de guerra, né? Uma mudança no perfil de consumo. Eu tenho uma paciente que diz um negócio muito engraçado, né? Eu, ao longo dessa quarentena toda, Joana, usei 3 roupas, incluindo pijama, nessas 3 roupas. Então, quer dizer, acho que isso... Acho que talvez... E aí também todo esse movimento, né, ainda que isso vire tendência, né, da transição capilar, de assumir os brancos, não fazer escova, né, uma coisa mais natural. Então, assim, não sei se é um anticonsumo, não sei se eu chegaria a tanto, mas eu repensaria essa questão das práticas de beleza. No momento que eu percebo, são práticas se não forem práticas para manutenção da saúde mental, práticas contemplativas, meditação, yoga, isso a gente observa bastante, eu pensaria em práticas de sobrevivência mesmo, né? Práticas de esse consumo aí da medicação, dos produtos, né, de limpeza, de asepsia, então, o consumo do corpo nesse sentido. De beleza, o que eu vejo é muita gente tentando aderir, mas sem muita continuidade, fazendo até uma certa troça, né, com, assim, um olhar crítico, né, desses... Isso, né, os tradicionais influenciadores, Instagirls, personal trainers, enfim, essa coisa que era muito feita de uma maneira mais caricata, assim, né, e muito que marcava bem essa questão da cultura, da disciplina. Eu acho que isso
deu uma suavizada, digamos assim. Eu não percebo até, pelo contrário, um certo constrangimento de toda essa ostentação. Acho que as pessoas estão muito sensíveis, né? Então, não aquela avaliação moral, né? Não faz a dieta, né? Como é que não está, já não acorda fazendo polichinelo, jejum intermitente e receitas fit. Eu vejo uma profusão de receitas, todo mundo virou, né? Chefe gourmet, por uma questão de necessidade também, né? Tem que ir para a cozinha, mas eu não percebo, pelo menos já o universo aqui que eu estou olhando, eu não percebo essa adesão maciça assim, não, de práticas de... Acho que é a primeira vez em mais de 20 anos que eu digo isso. Não percebo as pessoas nem com essa capacidade de adesão. Né? Certamente se exercitam, né? Consegue se exercitar, mas não naquela intensidade e profusão. Eu acho que é a questão da... Agora, vamos ver, né? Porque agora também, essas 2 últimas semanas, tem esse fenômeno social das pessoas magicamente, que é um pensamento mágico, infantil, acharem que a pandemia acabou. Então, pode ser que tudo comece a voltar, até pipocar novamente, né? Os casos aí de recontaminação, os leitos de hospitais aí comecem, né, a lotar novamente, aí a conferir. Difícil, né, fazer previsão, mas até o momento não observo isso, não. Eu percebo um boom de práticas contemplativas, porque a gente sabe que elas ajudam muito nas síndromes do pânico, nesses transtornos de ansiedade, né, nessa sintomatologia, né, na taquicardia, dormir. Então, elas são reguladoras, são práticas de autorregulação. Mais alguma coisa, gente? Afetos e falta de afeto e culto ao corpo? Não, Adriana. A relação entre afetos e falta de afeto... Não, eu não sei. Falta de afeto, não, né? Falta de afeto dentro da premissa psi, não, vamos substituir aqui. Falta de afeto por quais afetos, né? Se existiria a associação, a presença de determinados afetos associados, né, a prática, ou uma relação, prática não, né, aquela prática de beleza, mas assim, uma relação mais tirânica, enfim, de menor aceitação da imagem corporal, você tem certamente, né, determinados perfis, assim, é difícil a gente generalizar, né, porque a gente, quando generaliza, incorre muitas vezes em falta de consistência, né, falta de rigor. Pronto. Aqui está o resultado da sua... Desculpa, gente, a minha... como é que chama isso? A Alexa, né? A minha secretária aqui da Amazon resolveu se manifestar. Mas, enfim, o que a gente observa é que pessoas... uma série de estudos, né, que mostram certas características na relação, sobretudo mãe e filha, que poderiam... ser deflagradoras, digamos assim, de alguns distúrbios alimentares, ou que a gente chama de transtornos da oralidade. Então, nesse sentido de afetos, né, que afetos? Algo que agudizasse um sentimento de desamparo, num momento ali onde a vida psíquica ainda, o que a gente entende, que seja a formação do self ainda esteja muito precário, ou uma presença, também uma coisa bem comum na literatura, uma presença muito intrusiva, né? Uma relação ali de dificuldade, né? Uma relação simbiótica de diferenciação ali da mãe com o seu bebê, e isso estendendo para além desse momento inicial. Isso pode gerar também algum distúrbio alimentar nessa criança, nesse adolescente. Alguns casos, né, como já amplamente teorizado, né, sobretudo por um psicanalista muito conhecido chamado André Green, né,
que postulou, enfim, e teorizou em cima do que ele, de um conceito por ele nomeado como a mãe morta, né? A gente sabe que casos, por exemplo, de mães muito deprimidas e que, de alguma maneira, não conseguem investir também ali nesse bebê, podem gerar futuramente, ali, né, depois do período de latência, em distúrbios alimentares, e, portanto, distúrbios da imagem corporal. Enfim, você tem, sim, vários tipos de teorização, né, sobretudo da minha área, estou mencionando aqui a minha área, que é a psicanálise, né, que podem contribuir, certamente, né, para esse sujeito melancolizar, ou a gente pode entender também os transtornos alimentares, como há teóricos que pensam dessa forma, como uma forma contemporânea, né, de histeria, né, uma histeria contemporânea, histeria no sentido das histéricas de Freud, não histeria no sentido de um pânico coletivo, não é isso. Mas deixa-me ver o que é mais. Agora, acho que a gente pode pensar em termos da cultura, né, porque é sempre a ideia aqui dessa fala, mas não só da fala, né, das pesquisas que eu empreendo, é sempre articular, como eu disse aqui no início da minha fala, né, de uma forma interdisciplinar, colocar ali a psicanálise como categoria de base para a gente pensar, mas sempre dialogando, né, nesse interjogo entre sujeito e cultura, ou a subjetividade sendo forjada, né, do caldo cultural onde o sujeito está imerso. Então, a gente pode pensar isto sim, numa cultura como a nossa, ela fomenta, e isso é inegável, né, as questões com a imagem corporal como um sintoma social, uma cultura onde você observa, né, um fenômeno social dessa monta, como a moralização da beleza, você associar traços estéticos a questões de caráter, você ter um imaginário social de profunda intolerância e severidade em relação a qualquer traço, né, que aponte uma inconformidade ali com os ditames estéticos, você tem um cenário igualmente de criminalização da gordura, isso tudo, é claro, né, cria um solo fértil, as chamadas condições ideais de pressão, né, temperatura, para que emerjam esse tipo de sintomas, né, que eu chamo de doenças da beleza. Então, acho que a tua pergunta me suscita isso, né, essa articulação aí, de um determinado, tem obviamente fatores genéticos também, né, a gente não pode deixar de mencionar, mas a subjetividade ele é fruto dessa rede intricada, dessa malha, né, de interações. Então, de repente, um ambiente familiar, né, onde haja ali onde houve, né, no início, no que a gente chama ali o nascedouro, né, do psiquismo, uma falta, de alguma maneira, de provisão, né, ambiental, ou uma relação ali muito... uma mãe, né, com muita dificuldade de se identificar com o seu bebê, a gente entende, né, que no início da vida humana não tem o bebê e a mãe, né, você tem o que o Winnicott chamava de unidade dual, você tem um cuidador, mãe ou qualquer um, que, segundo, né, de novo, o próprio Winnicott, né, atravessado, munido, imantado, digamos assim, né, por o que ele chama de preocupação materno-primária, uma profunda e absoluta capacidade de identificação com o seu bebê, vai, então, inferir, né, tentar, e é isso que a gente chama, inclusive, né, esse estado de profunda e inconteste dependência do bebê humano, né, que a gente chama de desamparo primordial. Então, esse cuidador está ali, né, à disposição desse bebê para erotizar, para cuidar, para, né, exercer todos os cuidados de maternagem, de cuidados. Se alguma coisa faltou, certamente alguma coisa nesse circuito, né, a gente considerando que o corpo é pulsional, alguma coisa pode gerar, e alguma coisa, quando eu digo, né, considerando as fases como Freud entendia, né, o sujeito, né, e as suas fases, o perverso polimorfo, né, as suas fases de retenção oral, anal, genital, qualquer curto-circuito ali, né,
nessa fase inicial, que a gente entende na fase oral, pode, e é muito comum, né, que haja, nesses casos, né, as doenças da beleza, a gente entende que sejam transtornos pré-edípicos, né, ou seja, em algo que se deu de uma maneira, num momento muito precoce da vida subjetiva, né, do sujeito. E a gente, naturalmente, né, por conseguinte, digamos assim, algo que se dá num momento muito precoce da vida do sujeito, naturalmente está associado à sua relação com a mãe, essa relação simbiótica e a alimentação, né, que é a nossa primeira forma de interação, de cuidado, primeiro gesto, né, de amor, quer dizer, o papel, o simbolismo, né, que envolve a alimentação para o sujeito humano, enfim, né, inquestionável. Então, sim, qualquer curto-circuito aí nesse momento pode gerar questões, né, na forma como o sujeito percebe o próprio corpo, de uma maneira integrada, ou mais desfacelada, ou mais, né, o sentimento de estima. E o sentimento de estima, a gente sabe também, né, dentro desse referencial que está intimamente ligado, estima, né, de si, valor, alguém no início da nossa vida ter demonstrado, né, para a gente reiteradas vezes que a vida vale a pena, né, que essa pessoa estava ali para a gente, que nós somos amados, cuidados, acalentados, enfim, tudo isso, todos esses cuidados reunidos, né, que são geradores de um sentimento de integração e de estima de si. Acho que é isso, né? Acho que corro o risco de já ficar repetitiva aqui. Mais alguém, gente? Bom, Joana, acho que a gente terminou com as perguntas aqui do chat. A gente gostaria de te agradecer por ter topado o convite, por estar disponível para a gente. E as pessoas elogiaram aqui no chat, eu não sei se conseguiu acompanhar um pouquinho, então tiveram alguns elogios da sua fala. Eu vi muito pouca. Aqui não consigo. Estou falando com você, prestando atenção aqui. Não, para mim não chega isso. Adoraria ter conseguido interagir. Eu vi essas perguntas pontuais. Eu vou até me desculpar, aproveitar que o ensejo, eu não me referi a. Obrigada, Adriana. Porque, como ele aparecia muito rápido, eu li a pergunta, mas na hora que eu li o nome da pessoa, eu já tinha sumido. Aí eu não pude me referir às pessoas como eu gosto, chamando a pessoa pelo nome, porque às vezes eu já esquecia, estava concentrada respondendo. Então, as pessoas que fizeram perguntas e eu respondi, vocês me desculpem por não ter me referido a vocês pelo nome. A Angélica já está tendo um tempo, eu estou vendo, Angélica, aí Viviane, mas na hora que eu estava falando, a pergunta aparecia rápido, então vocês me desculpem eu não ter respondido a vocês pelo nome, né, de quem fez a pergunta. Não, a pergunta ela desapareceu um pouco rápido por causa que estava aparecendo muito grande na tela, daí a gente achou melhor tirar um pouco. Entendi. Bom, enfim, foi um prazer, é sempre uma alegria, né, perceber o interesse, sobretudo como professora, né, de alunos que estão em formação, assim, queria até saber, não sei se vocês podem me dar essa informação, os alunos que tiveram aqui, que participaram dessa mesa, eles são de períodos variados, eles são veteranos, ou mais do início, do meio da formação? Como é que é isso? É heterogênea? É um público bem variado, tanto da nossa universidade, quanto do Brasil inteiro. A gente conseguiu expandir um pouco a nossa divulgação, então a gente conseguiu inscrições de pessoas de todos os estados do Brasil, não são todas que estão assistindo aqui agora, mas tem várias universidades e vários públicos além da psicologia também. Bom, isso eu não sabia, eu achei que mas era prioritariamente da psicologia. Bom, então, melhor ainda, né? Divulgar o conhecimento é sempre importante. Sobretudo em momentos como o atual, né, Isabela? Sim, eu acho que é mais interativo do que nunca
a gente estimular. Eu sempre gosto de terminar assim as minhas falas quarentênicas. Eu acho que nunca foi tão importante e necessário, e acredito, inclusive, afirmo, né, ouso afirmar que é um ato de resistência, você promover debates e o pensamento crítico na área de humanidades, até porque ele tem sido, né, como todos sabem, não é novidade nem segredo para ninguém, ele tem sido duramente combatido aí por esse governo. Então, acho que a gente tem que louvar, aproveitar e criar cada vez mais, que bom que os alunos têm esse interesse, né? Espaços de pensamento crítico vicejar nesse país, sobretudo, né, com essa geração aí formando. Então, não queria deixar de dizer isso, que eu acho que a gente tem que, né, agendar humanas, psicologia e afins, a gente tem que estar muito atento a isso, formar pessoas criticamente. E é Sim, isso, com Isabela. certeza. Ainda mais nesse momento que a educação vem sofrendo um grande desmonte, né? Tão essencial. Marcelo, muitos ataques ao pensamento, então é isso. Né? Que bom que as pessoas gostaram. E elas sentem estimuladas ao exercício, né? Que é um exercício do pensamento. Bom, então, muito obrigada, Joana. Agradeço a vocês novamente, Isabela. Obrigada. Bom, então, só para lembrar que hoje, às 7h30 da noite, nós teremos a presença da doutora Lívia Gonçalves Toledo, com a palestra Diversidade Sexual e de Gênero e as Possibilidades Explícitas e Inexploradas das Configurações Identitárias. Não perca e vemos todos vocês mais tarde. Até mais.